Bom, vamos agora fazer finalmente a definição, ou melhor, a motivação para fazer integral, tá bom? Integral eu vou motivar da seguinte maneira: eu vou tentar calcular a média de uma função ao longo de um domínio assim dela. Por exemplo, imagina que você tem aqui um domínio AB, ou não precisa ser o domínio, mas só algum lugar onde ela esteja definida. Você tem a função toda essa parte, então eu tenho essa região aqui, eu quero saber qual é a média dessa função aqui nessa parte. Tudo bem? Se você perguntar para alguém na rua qual que é a motivação para integral, a pessoa vai falar que é calcular área de função. Você pode motivar assim, é que daí eu acho um pouco mais chato porque vai ter que fazer uns outros detalhes depois, mas pensa só o seguinte: se você souber a média da função, você consegue calcular a área, porque tipo, vamos supor que a média dessa função é esse valor aqui, vai. Se você quer calcular agora essa área, você finge que a sua função, em vez de valer essa oscilação, ela vale a média, e aí a área é simplesmente multiplicar essa parte por essa aqui, né? Tipo a área do retângulo, e aí você tira. Então, se você souber a média, você tira a área. O problema é que se você ficar pensando com funções que fazem assim, a, a área vai ter. O pessoal vai falar de área negativa para poder fazer desconto, vai fazer um monte de bagunça. Prefiro não, fala da média e aí fica mais fácil. Então, primeiro vamos pensar só em termos de média, tá bom? Então imagina que você tem a sua função, uma função f, tá? E você vai tentar calcular a média dela nesse intervalinho aqui AB. Tudo bem? Eu vou começar com uma primeira aproximação para essa média que é bem estúpida. Eu vou simplesmente fazer f de A mais f de B, tudo bem? E dividir isso por 2. Calculei o ponto, o extremo dela aqui, calculei o extremo dela ali e vou falar que é isso aqui. Obviamente, você consegue fazer vários exemplos que isso aqui não tem nada a ver com a função, do tipo, você não sabe o que é a média da função, mas você sabe que isso aqui não é bom, tudo bem? Beleza, vou escrever isso aqui de outro jeito. Mas isso aqui é primeiro, pensa como isso aqui sendo uma primeira tentativa, tá bom? Ok, depois dessa tentativa meio ruinzinha, eu vou tentar fazer uma aproximação por cima e por baixo da minha função. O que eu quero dizer com isso? Eu vou precisar fazer um desenho dela aqui. Então, ó, eu vou pegar, imagina que a sua função seja uma coisa assim. Então, eu vou fazer meu A aqui, meu B aqui, e eu tenho uma função que faz uma coisa assim. Tá bom? Queria calcular mais ou menos a média nessa região aqui, né? Tipo, ó, aquela primeira que a gente fez, a gente simplesmente calculou esse ponto e tirou a média disso. Mas você percebe que essa função vale bem menos que isso, né? Tipo, em geral. Que eu vou fazer? Eu vou dividir o meu intervalo em dois. Então aqui vai ficar exatamente a metade desse intervalo. Não parece muito no meu desenho, mas é isso que eu quis fazer. Tá bom? Então essa parte aqui e essa parte são iguais. E eu vou fazer a minha aproximação por baixo. Então eu quero uma coisa que eu tenho meio que eu acho que vai ser menor que a minha média. Tudo bem? Eu não sei quanto que vai ser a minha média, mas eu acho que isso aqui vai ser menor. Eu vou olhar nessa parte aqui, desse intervalo, qual que é o menor valor possível que essa minha função atinge. O menor valor possível que ela atinge nesse intervalo é esse aqui, certo? Então eu vou chamar esse cara aqui de M1. O menor valor possível que essa função atinge nesse pedaço é esse aqui, que eu vou chamar de M2. Tudo bem? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a média dessa função, essa estimativa por baixo dessa minha função, desse jeito aqui. Ó. Aqui valeu metade do tempo, valeu. Eu vou colocar como se fosse esse M1. Metade do tempo eu vou colocar como se fosse esse valor. A média ponderada, assim, pensa, desse M2. Tudo bem? Isso aqui deveria ser um valor que eu sei que está meio que por baixo da minha média. Um valor que seria por cima seria o quê? Eu olho aqui no nesse meu primeiro pedaço. Repara que se você fizer só isso aqui, tipo esse A vezes esse B, você vai ter que isso aqui dá esse retangulinho e aqui dá esse retangulinho. Tá bom? Vou tentar fazer a minha estimativa por cima. Vou pegar o maior valor que essa função atinge nesse pedaço. Se você começar com uma função contínua, ela atinge máximo e mínimo em qualquer intervalo fechado. Então eu posso fazer isso, tá bom? O maior valor que ela assume aqui é esse. Então, eu vou pôr um M grande, 1, e o maior valor que ela atinge aqui desse outro pedaço é esse. No meu desenho que ficou ruim, acabou dando os extremos, mas nem sempre vai ser os extremos, tá bom? Então, a minha estimativa por cima vai ser meio
de M1 mais meio de M2. Como isso aqui é o mínimo, isso aqui é o máximo nessa parte, é obviamente esse, e aqui a mesma coisa, obviamente esse valor está abaixo desse aqui, que é o que você espera. Tudo bem? Então, ó, essa é a minha estimativa por baixo. Essa é a minha estimativa por cima. Tudo bem? Aqui ainda não está fazendo uma coisa muito boa, porque eu simplesmente dividi esse intervalo na metade, e aí quando você divide o intervalo na metade e começa a fazer as contas, alguns detalhes desaparecem. Vamos fazer então um jeito que eu não preciso fazer esse meu corte aqui na metade. Eu vou fazer que tem um tamanho delta aqui no começo, e vai um delta 1, por exemplo, e delta 2, que é o complementar dele dentro desse intervalo, vai ser a segunda parte. Então vamos começar a fazer um novo desenho, fazer um desenho um pouquinho melhor que esse. Então agora eu tenho uma função. Eu tenho de novo o meu intervalo AB. Tá bom? Vamos fazer ela então um pouquinho diferente. Ela vai fazer uma coisa assim. Eu vou fazer a minha primeira divisão aqui. Então aqui vai ser delta 1. Vou chamar esse cara de delta 1. E eu vou chamar esse cara aqui de delta 2. Repara que simplesmente o delta 2 ele é que ele é? É o que sobrou dessa parte aqui, né? Do tipo, então ele é B menos isso aqui. Esse começo é B menos A mais delta 1. Né? A gente consegue até deixar ele em função do outro, mas eu não vou usar muito essa informação. Aí o que eu faço? Eu vou dar de novo as minhas estimativas. Minhas estimativas para essa parte aqui vai ser o que? O menor valor que ela assume nesse parte, né? O menor valor que ela assume nesse pedaço é esse cara aqui, que é o M1. Maior valor para depois dar a estimativa por cima é esse cara aqui, né? Aqui, então, que é o M1. Nessa parte, o menor valor é esse aqui, vamos pôr para cá, M2, pequenininho. E o maior valor está aqui, né? Esse aqui, M2. Agora ficou bem diferente lá do outro lado, tá bom? E aí, como é que você ficaria com as estimativas? Eu tenho que pegar a proporção que é a função, né, a média ponderada aqui que aconteceu. Então, é esse tamanho, delta 1. Proporção que é o comprimento inteiro, B menos A, vezes a por baixo, M1, mais a proporção delta 2, B menos A, M2. Essa é a estimativa por baixo dessa média. Tá bom? Estimativa por cima. Depois que você já pegou prática na coisa, você nem começa mais a pensar. É só trocar o Mzinho por Mzão. Beleza? Certo? O que a gente poderia fazer aqui? Eu poderia simplesmente melhorar esse troço aqui, esse meu desenho, e colocar mais deltas. Você concorda que, intuitivamente falando, quanto mais divisões eu colocar aqui embaixo, quanto menor for os meus deltas, o comprimento desses meus deltas, melhor está dando a minha aproximação. Provavelmente esse cara vai ficar mais perto desse aqui. E aí, bom, se os dois estiverem chegando perto de alguma coisa, isso aí deveria ser a minha média. Então, vou fazer um caso geral aqui já. Ó, meu caso geral seria uma coisa assim. Eu faço simplesmente a função aqui em cima, vamos fazer ela um pouquinho mais comprida para o desenho não ficar tão ruim. A, B. A função faz uma coisa assim, tá bom? E eu vou dividir ele em vários pedacinhos. A princípio eles não precisam ter o mesmo tamanho, tá bom? Então eu vou chamar esse primeiro de delta 1, esse segundo de delta 2, delta 3 e aí por aí vai. Tudo bem? Se você for fazer a conta, como é que fica? Lembra? É aquela média ponderada que você simplesmente fica somando esses caras, divide por B menos A e multiplica pelo Mzinho e Mzão. Bom, então vamos já botar em evidência para ficar um pouco mais fácil aqui que a coisa. Você vai ter os valores delta 1 M1 mais, vai até o último, vamos supor que você fez em N pedaços, delta N Mn. Todos eles estavam divididos por B menos A, né? Então deixa o B menos A aqui no fim. Ok? Como é que é a estimativa por cima? Estimativa por cima é delta 1. Lembra que delta é um número, hein? Delta 1 M1 mais delta Emão N1 menos BA. Só não vai confundir, tá? O Mzinho é o menor valor que atinge nesse pedaço. O M1 é aqui, Mzinho 1 é aqui, M2zinho é aqui, Mzinho 3 é aqui, por aí vai. Tá? O Mzão é o maior valor que atinge nesse pedaço.
o M1 grande, né? O Mzão N é o último que você pega aqui, tá bom? Intuitivamente, você pensando, e se você fizer algumas funções no braço, assim, pegar um computador e começar a fazer essas contas de fato, você vai ver que esse número aqui, para funções muito bem comportadinhas, pega umas funções contínuas assim simpáticas, você vai ver que conforme você vai fazendo o delta ser menor, o tamanho dos deltas irem para zero, do tipo, então pensa que assim, porque assim, você pode fazer alguns deltas irem para zero, mas outros continuarem parados. Eu quero que todos vão para zero. Tá bom? Então você pensa assim, conforme você vai. É uma espécie de um limite aqui, eu estou pulando vários detalhezinhos, mas que depois um dia você formaliza esse negócio melhor. Vamos primeiro entender aqui como é que funciona a coisa no geral, que é se o comprimento do maior possível desses deltas estiver indo para zero, então, né, tipo, esse aqui ainda está grande, então supõe que eu vou e divido esse aqui de novo. Aí agora tem vários pequeninos aqui, depois um dia eu faço, vou lá e diminuo de novo, tá vendo? Tipo, você vai fazendo, conforme você vai fazendo o maior delta ficar indo para zero, então, portanto, todos estão indo para zero, dá uma impressão que isso aqui tem uma chance de convergir. Convergir em que sentido? Esse valor, que é sempre menor ou igual que esse, uma hora eles ficam cada vez mais próximos um do outro. Se eles começarem a ficar cada vez mais próximos um do outro, se a diferença de um para o outro for tender a zero, você vai falar que isso aí é a integral da função. A única coisa é que você não vai entrar essa constante lá no meio, tá? Como essa constante aqui é sempre a mesma coisa, tira a constante da história e põe só a convergência desses caras aqui. Não deixa de ser a média, porque faltou pôr essa constante, mas você põe só o limite desses caras. Se esse limite existe, então do tipo, se conforme você vai fazendo esses deltas cada vez menores, esse número se aproxima desse aqui, você indica essa conta como sendo esse símbolo aqui. Fica um S estilizado, que é a integral de A até B da função f de x dx. Tem motivos históricos para ser essa notação, depois essa anotação vai ajudar para outras coisas. Vamos por enquanto, então, por enquanto só indica assim. Tem esse dx aqui que é simplesmente para indicar qualquer variável. Se um dia você tiver mais de uma variável, isso quer dizer daqui a alguns meses, você vai ver que vai fazer diferença aqui que você põe aqui. Então é só para fixar por enquanto isso, tá bom? Então, se essa soma existe, se esse limite dessas coisas existe, você indica assim. Aí, se você quer calcular de fato a média, você bota essa constante aqui na frente. Multiplica isso por isso aqui, você tem a média da sua função, se esse troço existiu. E aí eu achei a média da minha função. Tudo bem? É óbvio que se você for tentar calcular a integral no braço, desse jeito que eu estou falando, ainda que tem essa parte do limite que a gente nem sabe direito muito como calcular, vai dar trabalho. A boa notícia é que a gente vai ver um jeito de calcular isso sem ter que cair nessa coisa. Tá bom? Mas vamos agora, por enquanto, só porque a gente está nessa parte aqui de motivação, vamos tentar fazer uns casos muito simples, e mesmo nesses casos muito simples você vai ver que vai dar algum trabalho, e ver que meio que isso funciona. Só para dar uma esperança que, tipo, de fato, esse negócio, se a gente fosse se esforçar aqui para fazer a formalização direitinho, esse negócio funcionaria. Quer ver? Eu vou começar com a função, uma função bem simples, f de x igual a c. Pega uma c, uma constante que você quiser. Por exemplo, 3, 42. Tudo bem? Pega essa função constante. Vou fazer no intervalo AB, mas também não vai fazer muita diferença isso. Você concorda que a média dessa função deveria ser quanto? Essa função sempre vale C. A média dessa função deveria ser C, certo? Do tipo, eu já sei a resposta, mas vamos tentar ver se esse método que a gente ficou fazendo funciona. Tudo bem? Primeira coisa, repara que não importa como é que foi a divisão dos deltas i's que eu fiz lá no intervalo AB, na hora que eu calcular o mzinho é o quê? É o menor valor que a função pega nesse pedaço, certo? Se ele é o menor valor que a função pega nesse pedaço, bom, o menor valor que essa função pega nesse pedaço é C. Tudo bem? Da mesma forma que o maior valor que ela pega nesse pedaço é C. Não muda muito. Então, se você voltar naquela expressão que a gente tinha, o que aconteceu? Vamos supor que você dividiu em n pedacinhos, né? Então você vai ter de Δ1 até Δn para representar aqueles comprimentos lá daqueles intervalos possíveis. Você vai ter uma soma desse tipo aqui. Essa somatória de i igual a 1 até n, Δi vezes o mi, certo? Que no caso a gente já sabe que esse mi vai ser sempre i igual a 1 n Δi. Todos esses mzinhos i são c. Tudo bem? Que acidentalmente, eu vou continuar para cá, mas acidentalmente lembra que isso aqui também é a estimativa por cima, né? Porque o valor é sempre igual.
Tudo bem? Mas esse cara aqui, como é que isso aqui dá? Se você fizer a conta agora, esse C sai, né, tipo, o C é constante, e a soma dos deltas I é o comprimento B menos A, certo? Tipo, você dividiu ele nesses pedacinhos, se você somar todos os pedaços, isso dá o comprimento inteiro. Então a soma desses caras vai dar B menos A vezes esse C, certo? E aí, lembra, é essa coisa aqui que a gente fez, faltou só você para ter o que seria o valor médio da coisa, né? Isso aqui seria o que a gente simbolizou pela integral. Para ter o valor médio, simplesmente dividir por b menos a. Se você dividir isso aqui por b menos a, corta isso aqui e deu só o c que você esperava. Certo? Vou tentar fazer um outro que é um pouquinho mais chato. Tá? E talvez aí dá um pouquinho mais de trabalho, mas é melhor para a gente poder enxergar um pouquinho as coisas. Vamos pegar a função identidade. E aí eu vou trabalhar no intervalo 0, 1, só porque daí o b menos a dá 1 e aí a gente não tem que ficar fazendo essa divisão no final. Então quando eu calcular a integral já vai dar a média, tá bom? O que essa função é? Se você vem aqui no rascunho, essa função é assim, certo? Não é bem assim porque ela tem que passar na origem, né? Então vamos mover a origem para fazer assim. Aqui ela vale 0, aqui ela vale 1. Tudo bem? O que você espera que vale essa função, a média dela? A média dela, intuitivamente falando, deveria ser meio, certo? Porque metade do caminho ela trabalha, tipo, tem muitas simetrias aqui, do tipo, metade do caminho ela está abaixo de meio, metade ela está acima de um, sempre a mesma coisa, você consegue descontar para cada carinha aqui, você consegue descontar o cara para cima. Acho que depois de pensar um pouco você se convence que isso aqui deveria dar a média. Tem um caminho melhor até porque você consegue calcular qual que é essa área aqui, e aí você vê que meio vezes o comprimento desse negócio é a área desse cara, então deveria ser meio mesmo. Então intuitivamente a gente já sabe que essa resposta deveria dar meio, tá bom? Vamos ver se a gente consegue ver se aquelas somas vão para esse lugar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir em n pedaços, igual a gente fez antes, só que aqui, para facilitar minha vida um pouco, porque já vai ficar chato com essa facilidade, eu vou dividir todos com o mesmo tamanho. Tá bom? Então eu não vou fazer um delta 1 pequenininho, um delta 2 grande, depois um delta 1. Todos eles vão ter o mesmo tamanho. Então, se todos eles vão ter o mesmo tamanho, isso quer dizer que os meus deltas i, se eu vou dividir por n pedaços, vão ter valor 1 sobre n. Tudo bem? Certo? Todos. Vai ser n desses caras, eu tenho que dar tamanho 1, então n vezes isso aqui, esse tamanho, dá 1. Beleza. Aí agora, repara, se você tiver no delta i, e o delta i eu estou pensando que está variando de 1 até n, certo? Quanto que vale o mzinho? I. O primeiro mzinho, se você colocar em valores numéricos, acho que é mais fácil, né? Então vamos pegar o m0, ele vale 0, que é o comecinho da função. O m1, ele vale 1 sobre n. O m2 vai valer 2 sobre n. Tudo bem? Até o último m, que é mn, ele vai valer quanto? Ele quase vale tudo, né? Ele vale n menos 1 sobre n. Tudo bem? Se você conseguir agora, enxergando o padrão, basicamente você tem que o mi vale. Quanto que está dando esse negócio aqui? Ele está dando i menos 1 sobre n. Certo? Estou variando ele de 1 até n, dá exatamente esse negócio aqui, se você olhar esse padrão. Tudo bem? Se você não enxergou isso aqui, faz o desenho da função, calcula ali um pouco você, e aí você pega isso que eu fiz. Então vamos fazer aquela soma que deveria dar a integral, e no caso aqui já vai dar a média, porque o comprimento é 1. Então como é que é a soma? A soma vai ser n, não, o n não é bom por aqui, vamos por i igual a 1 até n, que são os n pedacinhos que eu coloquei. Quanto que é o valor ΔI? ΔI é 1 sobre n, então já fica aqui 1 sobre n, vezes os mz's. Os mz's está aqui a expressão, é i menos 1 n. Certinho? Já vou tirar aqui, ó, 1 sobre n quadrado é constante, então isso aqui vai ficar 1 sobre n quadrado. Sobrou o quê? Sobrou i menos... Opa! Sobrou a somatória. Sobrou a somatória de i igual a 1 até n de i menos 1. Certo? Essa somatória, talvez alguns de vocês saibam fazer essa conta direto. N quadrado, quanto que dá isso aqui? Está somando de i menos de
0 até n menos 1, certo? Essa conta é fácil, se você sabe a fórmula, bom, usa a fórmula. Se você não sabe a fórmula, vamos fazer aquela rapidinha dedução. Ó, estou somando 0, 1, 2, 3 até n menos 1, certo? É o que está escrito aqui. Bom, repete essa fórmula de trás para frente, vai ficar n menos 1, é um truque velho esse aqui. Se você nunca viu isso aqui, ganhou essa demonstração agora. Até 0. Tudo bem? Repara que se você somar nas colunas, isso aqui dá n-1, essa dá n-1, essa dá n-1, essa dá n-1, essa aqui dá n-1, certo? Só que se você somar essas duas linhas, isso dá duas vezes essa soma, certo? Porque você somou ela uma vez e depois somou ela de novo para trás. Só que agora eu sei que se eu somar isso aqui duas vezes, dá duas vezes. Se você somar todos esses valores, dá duas vezes essa soma, então essa soma é simplesmente metade disso. Mas o total disso aqui é fácil calcular, porque eu sei fazer as colunas, né? Ó, é n-1, 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 quantas vezes? N. Então isso aqui é n vezes n-1, só que você tem que dividir por 2 porque você somou demais. Tá bom? Então aqui está a dedução dessa fórmula. Se você já sabia, usava, mas se você não sabia, está aí feito. Fazendo a conta aqui, simplificando as coisas, você consegue que isso aqui dá meio menos 1 sobre n. Tá bom? Se você fizer a conta depois, você vai obter esse troço. Ok. Então, só lembrando, eu fiz aqui a conta se a divisão dos meus deltas forem todos iguaizinhos. Mas se você fizer com deltas diferentes, essa soma vai ficar mais feia, mas você vai ver que você consegue mais ou menos chegar nessa mesma resposta. Eu quero só que você se convença disso, não que você tenta fazer essa conta. Tudo bem? De uma maneira análoga, se você fizer a conta, isso aqui é a estimativa por baixo da minha média. Se eu fizer a estimativa por cima da minha média, eu vou ter uma conta muito parecida com essa, só que no final você vai ganhar meio mais 1 sobre n. Tá bom? Agora vem o pulo do gato. Repara. Tudo bem, eu estou fazendo só para o caso em que a divisão aqui é regular, né? Do tipo, a gente faz todos com o mesmo tamanho. Mas vamos pensar então que isso aqui seria suficiente. Olha o seguinte, conforme eu vou dividindo mais, está mais próximo da divisão, está mais perto da resposta, deveria ser, certo? E, de fato, dá para ver aqui, ó. O que você tem? Se o seu delta está indo para zero, o comprimento dos seus deltas, né, tipo, o valor desses deltas está indo para zero, é porque o seu n, um jeito de você fazer isso é fazer esse n para infinito, certo? O n vai indo para infinito, isso aqui vai indo para zero, certo? Bom, mas isso aqui está indo para zero é justamente esse cara que está aparecendo aqui, certo? Esse cara indo para zero, esse valor está indo para meio. Esse cara indo para zero, esse valor está indo para meio. Ou seja, a minha aproximação por baixo está chegando perto de meio, a minha aproximação por cima está chegando perto de meio. Então é o caso que dá certo, do tipo, as duas aproximações coincidem e dá meio, que se você parar para lembrar, era quanto que a gente já esperava que era a média de fato. Então funciona. Tudo bem? Do tipo, não é exatamente uma demonstração, a gente omitiu aqui vários detalhes, mas pelo menos acho que a intuição fica clara agora, tá certo? E aí depois, daqui a pouco a gente vai ver que não precisa fazer a conta desse jeito, a gente vai ter uma técnica muito boa, pelo menos para funções bem comportadas, a gente vai ter uma técnica muito boa para calcular integral. Mas esse método que eu fiz aqui da divisão, que você vai fazendo as suas coisas, você percebe que você conseguiria implementar no computador. Então, um jeito de calcular a integral no computador, no braço que a gente falaria, do tipo, é simplesmente fazendo a conta desse jeito. Você faz vários e vai fazendo essa divisão desse jeito. Seria um dos jeitos para você chegar numa aproximação possível. Beleza? Então é isso.